Prece inicial. Obrigado, Mestre Jesus. Agradecemos por podermos estar aqui mais uma vez participando dos estudos da Tua mensagem, reforçada e esclarecida pelos Espíritos Superiores, através de Allan Kardec. Pedimos que sejamos todos envolvidos pelas Tuas vibrações de amor e dos Espíritos responsáveis por esta tarefa, de forma a podermos aproveitar ao máximo as lições que nos serão trazidas durante esta palestra virtual. Que assim possa ser, graças a Deus. Boa noite, amigos e amigas. Estamos começando mais uma palestra virtual. Hoje o nosso assunto é a encarnação nos diferentes mundos. Esse tema vai dar muito pano para manga, ou seja, deve ter muita dúvida surgindo, muita coisa que vocês gostariam de perguntar, gostariam de entender. Por isso fiquem à vontade para ligar para o nosso WhatsApp das palestras, ou se quiserem pode usar também o e-mail nosso e-mail também de palestras, né? Fiquem à vontade. Pergunte o que quiserem, se estiver dentro da nossa alçada, estiver dentro do nosso conhecimento, nós daremos a resposta imediata. Caso contrário, iremos pesquisar e trazer para vocês uma solução. Obrigado a todos e tenham uma boa palestra. Encarnação nos diferentes mundos. Pelas reencarnações é que chegamos à perfeição espiritual sucessivas, não é isso? Em virtude de estarmos no mundo de expiação e provas, que todos nós sabemos, entendemos que os espíritos aqui encarnados, no caso nós, já passaram por um mundo primitivo anteriormente. E novas reencarnações deverão ocorrer em mundos mais evoluídos, como o próximo, por exemplo, de regeneração. Depois nós vamos para mundos felizes, sempre que nossa evolução der condições para isso, lógico. Pois bem, como seriam esses mundos superiores ao nosso atual? Por exemplo, de regeneração. Olha, cada mundo tem um grau de matéria equivalente com seu grau de evolução, bem como os espíritos que nele habitam também têm um grau de evolução coerente com a evolução deste mundo. Isso a gente repara, por exemplo, que o homem, através de viagens espaciais, não vê nada em Marte. As imagens que mandam de lá é só de terra, deserto, né? Mas os espíritos nos comunicaram já diversas vezes, por vários médiuns, que Marte é um planeta de regeneração. E que as casas, as cidades, as coisas de Marte são super avançadas. As casas não têm cercas, são lindas, né? Tipo assim, tudo como se fossem castelos. Quer dizer, é um planeta muito lindo e habitado só por espíritos mais evoluídos. Um espírito como o nosso aqui da Terra não tem a percepção, não tem a visão, não está preparado para ver o que tem em Marte. Por isso que a gente não vê nada. Como é a evolução dos mundos em relação aos seus habitantes? Bom, a evolução material dos mundos ocorre mais lenta do que a evolução individual de alguns de seus habitantes, né? A Terra, apesar de todos os seus milênios e milhares de anos, ela ainda não evoluiu o suficiente para alguns habitantes. Nós temos habitantes na Terra que já estão super evoluídos. Eu posso dar um exemplo, por exemplo, do Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, né, e tantos outros, que já não estão mais enquadrados na Terra. Assim, pode ocorrer que um determinado espírito, após algumas experiências num planeta como o nosso, de provas e expiação, passe a encarnar em mundos mais evoluídos, como um mundo de regeneração, né? É o que acontece com alguns espíritos, tem vários exemplos citados pelos espíritos na literatura nossa. Por exemplo, a mãe do Chico. A mãe do Chico ela já está em Marte. Ela já está num planeta mais evoluído. Por quê? Porque era um ser mais evoluído, já não comportava mais ficar na Terra. E assim com tantos outros.
a evolução dos mundos materiais. No entanto, a evolução de cada orbe, cada planeta, cada mundo se processa de tal maneira que, lá no mundo primitivo, ele se torna um mundo de provas e expiações, para depois, com a evolução, tornar-se em regeneração. Em seguida, de mundo que abrigará espíritos já felizes, né? Isso aconteceu com a nossa Terra. Ela foi um mundo primitivo e hoje ela é um mundo de expiação e provas. Quer dizer, ela materialmente ela evoluiu. E dentro dela, da nossa Terra, tem espíritos que evoluíram muito mais e que já não fazem mais parte da expiação e provas. Já estão em mundo de regeneração. Todos esses estágios que nós falamos, desse mesmo planeta, desse mesmo mundo, correspondem a densidades materiais diferentes. Quanto mais evoluído, e também quanto mais evoluídos forem os espíritos que o abrigam, a constituição material desses mundos será mais etérea, mais fluida, menos densa. É o que nós falamos agora há pouco sobre Marte, né? Marte a gente não vê nada. Por quê? Porque ela já é um mundo, né? Um mundo mais etéreo, mais fluido, menos denso. E como ele, outros planetas que também já são de regeneração, né? Saturno, Júpiter e tantos outros, já a gente não consegue ver com a nossa fraqueza espiritual. Já são muito mais adiantados. Bom, nós já falamos muito aqui em Júpiter e Saturno, né? Mas vamos explicar melhor. Na revista Espírita, que é editada por Kardec, ele, ao se referir ao planeta Júpiter, que tem uma organização física mais fluídica do que material, por isso que a gente não vê nada, por ser um planeta gasoso, sem solidez, onde seus habitantes flutuam, quer na crosta, quer na atmosfera, quer dizer, os habitantes lá de Júpiter, segundo alguns livros que a gente leu, eles flutuam, né? Eles volitam. E, portanto, trata-se de um mundo mais evoluído, muito mais evoluído que o nosso. Do mesmo modo, em Saturno, também os livros nos falam, os espíritos nos trazem notícias, onde a densidade é 7,5 vezes menor do que a da Terra. E onde os corpos físicos dos seus habitantes, onde ser extremamente eterizados e quintessenciados, ou seja, são de uma tipo de formação super leve. O átomo dela é muito mais leve do que o nosso. Então eles flutuam. Né? Um passo deles, segundo um dos livros que nós lemos, né, chamado Marte, nesse livro eles falam que o espírito, um passo de um espírito é quase 18 metros. Por quê? Porque ele praticamente flutua, diferente do nosso, onde a gente se arrasta na realidade, né? A gente se arrasta para dar um passo, é uma enormidade. A substância material dos mundos. Qual é essa substância, né? No entanto, todos desses mundos primitivos, até os mundos felizes, que é toda aquela escala que nós falamos antes, são compostos de substância primordial, ou seja, todos eles, sem exceção, tanto faz ser primitivo, regeneração, expiação, seja o que for, eles vêm do fluido cósmico, ou conhecido também como fluido universal. Como está na pergunta 94 do Livro dos Espíritos, nos explica melhor isso. O que muda é a estruturação atômica e celular da substância, ou seja, esse fluido cósmico ou fluido universal, em cada desses mundos, primitivo, feliz, expiação, seja o que for, a estrutura atômica dele, ela muda, aquela substância, ela muda, ela vai ficando mais leve, mais etérea. Segundo o grau de concentração e expansão, que responde ao grau evolutivo do planeta e dos espíritos que ali habitam. Quer dizer, dependendo dos espíritos, esse grau vai diminuindo, vai ficando uma substância muito mais etérea, muito mais leve. Espíritos encarnados em diferentes mundos, né, possuem a mesma natureza humana que a nossa? Será que são parecidos com o ser humano? Olha, os espíritos encarnados, todos os espíritos foram criados simples e ignorantes, isso nós já sabemos, né? E se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal.
segundo está no livro dos Espíritos. Então, conforme essas lutas vão vindo no mundo primitivo, depois passa para expiação e provas, e daí por diante, os espíritos que foram criados simples e ignorantes vão se instruindo, vão evoluindo. Quando nós adentramos o estado de humanidade, ou seja, quando nós passamos para o mundo de expiação e provas, é o momento em que nós adquirimos o livre-arbítrio e passamos para o estado de humanidade. Isto é, no mundo primitivo, vindo dos reinos mineral, vegetal e animal, a partir do mundo primitivo nós temos consciência da nossa individualidade, coisa que os animais não têm, né? E aí temos a lei de Deus gravada na nossa consciência, a partir do mundo primitivo. E passamos a ter o livre-arbítrio sobre questões morais, principalmente, além das materiais, lógico. Então iniciamos a nossa jornada em direção ao estado de perfeição, isto é, o estado de felicidade que espera a todos nós. Então ficou bem entendido, nós partimos depois do mundo animal, vegetal, mineral, a gente parte para um mundo primitivo. Nesse mundo primitivo começa a nossa nova jornada. A partir daí nós temos a lei de Deus, como nós falamos, já gravada na nossa consciência. Nós temos o livre-arbítrio, as questões morais principalmente. E aí passamos a nosso entendimento para criar a nossa perfeição, nossa evolução necessária. Mundo primitivo e o livre-arbítrio. Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Desde o início da nossa escalada evolutiva, até o instante que nós vamos atingir o estado de perfeição lá no mundo puro, existem milhares de etapas intermediárias, milhares. Porém, o estado da humanidade, quando a gente se torna dentro do estado da humanidade, passa a ser um ser, um espírito, né? Ser um ser humano, vamos dizer, a gente se instala no momento em que o princípio inteligente individualizado, ele toma consciência de Deus, toma consciência do seu destino, adquire o livre-arbítrio, tudo isso no mundo primitivo, como nós falamos, né? Quais são as provas mais evidentes sobre a vida em outros mundos? E quais seriam esses mundos? Interessante, né? Kardec nos fala na Revista Espírita, nos primórdios do Espiritismo, lá para os anos 1870, 1860, ele fala de espíritos que tiveram notoriedade quando estiverem encarnados na Terra, como Mozart, por exemplo, que reencarna em Júpiter, e o outro também, Alexandre Humboldt, o grande naturalista, também das antigos, né, da época de Kardec, que informou que está reencarnado num planeta desconhecido do sistema solar, superior ao nosso. Quer dizer, é um planeta que nós nem conhecemos e nem a ciência, nem os astrônomos, ninguém consegue descobrir. E que viveu na Terra em missão. Na época que ele esteve aqui, era uma missão apenas, né? Mozart a mesma coisa. E Mozart está em Júpiter agora. Nós deixamos o perispírito quando mudamos de mundo ou continua o mesmo perispírito? O que ocorre com o nosso perispírito? O nosso perispírito evolui de acordo com o nosso progresso intelecto-moral. Mesmo quando nós estamos reencarnando há algum tempo, no mesmo orbe, no mesmo planeta, por exemplo, aqui na Terra, né? Isso é, mesmo quando, apesar de ainda estarmos jungidos ao mesmo tipo de necessidade evolutiva, que seria expiatória, de provas, né? Já apresentamos progresso espiritual. Sabemos que cada mundo elabora a substância primordial, fluido cósmico universal, de acordo com as características e necessidades desse mundo. Da mesma maneira, o perispírito de cada individualidade espiritual que ali irá encarnar, também irá retirar do fluido cósmico específico daquele planeta as substâncias necessárias à sua constituição. Nós vimos o exemplo de Jesus, por exemplo, que era um espírito super evoluído e que para poder encarnar na Terra precisou de muitos e muitos anos para acertar a sua substância do perispírito à substância da Terra, que é um planeta ainda, naquela época principalmente, muito ruim
em termos de fluidos, né? Então ele precisou baixar muito o fluido dele para ficar com um fluido pelo menos de status superior aqui na Terra. Assim, quando o espírito passa por um mundo mais adiantado, ele reveste-se de um corpo espiritual, isto é, de um perispírito mais fluídico. Se a migração se faz para um mundo inferior, o perispírito se tornará mais grosseiro, porque mais denso será o fluido universal do respectivo orbe. Então, o fluido que tem, por exemplo, em Saturno, em Júpiter, é um fluido muito mais leve, é um fluido muito mais etéreo, um fluido que os espíritos que vão para lá encontram desse planeta o fluido necessário para o perispírito dele se tornar mais leve, né? Muito mais adiantado. Agora, se um espírito que está num desses planetas e que tem esse corpo leve, tem esse fluido especial, ele de repente vem encarnar na Terra, ele precisa se adaptar ao fluido da Terra. Vamos fazer um exemplo. Se eu vou para o interior, uma cidade do interior, nem todas hoje, porque algumas estão pior do que São Paulo, mas em alguma cidade do interior você vai para uma fazenda, você sente que o fluido daquela fazenda é completamente diferente daqui da capital. Aqui é um fluido impregnado de ódio, de ciúmes, de inveja, impregnado de partículas que dentro da atmosfera nossa tem, não só dos carros, né, mas de tudo que gira aqui dentro. Então, essa poluição que tem aqui dentro de São Paulo não existe, por exemplo, numa fazenda no nosso interior. Lá você respira um ar puro. O que está acontecendo? Está acontecendo que lá o fluido é muito mais sintetizado, muito mais leve, né? Menos denso do que aqui. E você sente a diferença. Se você nasce numa fazenda, por exemplo, você vai usar um fluido diferente daquele que você usaria se você nascesse aqui na capital. Poderia um médium, num processo sonambúlico, né, se desprender até um outro mundo, né? Seria aquele processo do médium que sai do corpo, né? Como Kardec fala, se emancipa do corpo físico. Como nós sabemos que dentro de cada faixa evolutiva, isto é, mundo, expiação e prova, regeneração, etc., existem milhares de mundos da mesma categoria, adequados a um grau de progresso relativo, ou seja, igual à Terra, mundo, expiação e prova, existem muitos, milhares de mundos iguais à Terra hoje, espalhados pelo universo. Nós sabemos que existe uma certa equivalência do ponto de vista intelecto-moral dos espíritos que encarnam numa grande diversidade de planetas. Então, se encarna no nosso, se ele encarnar num desses milhares de expiação e provas que tem no universo, vai ter equivalência. A possibilidade de deslocamento me parece que dependeria da potência mediúnica da criatura e da finalidade, da utilidade dessa atuação. Então, se eu me desprendo do meu corpo, vou lá para a espiritualidade, eu vou ficar na Terra mesmo, porque a minha equivalência ainda, minha potência mediúnica ainda é para a Terra. Mas um Chico Xavier, por exemplo, né, um Divaldo e tantos outros médiuns muito mais evoluídos, esses médiuns aí provavelmente eles terão condição de ir para um outro mundo, um mundo de regeneração, um mundo mais evoluído. Isso durante o seu desprendimento noturno, né? Seu desprendimento até às vezes durante o dia. Então essa emancipação da alma vai depender muito da evolução do médium, para onde ele vai e que mundo ele vai. Qual seria a média de reencarnações em um mesmo mundo até sua troca na próxima vez? É uma pergunta que muitas vezes foram feitas para nós, né? Quantas encarnações nós podemos ter na Terra? 1, 10, 20, 100, 1000? Né? Não existe nada que fale sobre isso. Pelo que a doutrina nos traz, a velocidade do processo evolutivo de cada espírito dependerá da sua vontade de atuar segundo as leis de Deus. Ou seja,
dependendo do que ele vai seguir, as leis de Deus, dependendo da sua evolução moral, principalmente, né, ele poderá, sim, ter menos reencarnações, muito menos. Mas isso não quer dizer, por exemplo, quando a gente vê uma pessoa um pouco mais evoluída, dizer que ele teve menos reencarnações. De repente ele pode ter muito mais do que nós. Pode ter 10, 20, 30, e pode ser que a gente ainda tenha 5, 6. Vai se saber, né? Ninguém sabe isso. O uso que fará do seu livre-arbítrio lhe possibilitará uma evolução mais rápida ou mais lenta. Então, não adianta a gente querer comparar, por exemplo, um bebê recém-nascido com um idoso, se eles têm a mesma idade espiritual. Nem pensar. De repente, esse bebê tem uma idade espiritual de milhares de anos. De repente, esse idoso tem menos idade espiritual. Sendo assim, podemos reencarnar, então, no mundo inferior? Olha, o espírito jamais retrograda. Isso nós sabemos através do livro dos espíritos, através das informações que os espíritos mandam, que nós nunca retroagimos, nós nunca voltamos para trás. Mas ele pode não conseguir acompanhar o movimento de evolução de um determinado planeta. E para seu próprio benefício, necessitar ingressar numa comunidade de espíritos que lhe sejam mais afins do ponto de vista intelecto-moral. Pode também ocorrer que um espírito opte por uma encarnação missionária junto a espíritos ainda iniciando sua trajetória espiritual. Vemos os exemplos de Capela, por exemplo. Os exilados de Capela era já um planeta praticamente passando para regeneração e tinham espíritos lá que tinham um intelecto muito bom, tinham moral, não tinham a moral necessária, mas tinham um intelecto adiantado, e eles tinham que ser expurgados do planeta Capela. E eles vieram em vários planetas, não foi só para a Terra, não. Então vieram para a Terra para, a fim de aqui na Terra, ajudarem naquela época, né, há mais de 4.000 anos atrás, vieram ajudar para que a Terra evoluísse um pouco mais rápido, né, ou o mais rapidamente possível. E existem outros, né, nesses planetas, quando vão passar para a regeneração, que resolvem voltar para um mundo inferior, um mundo de expiação e prova diferente do nosso, para ajudar as pessoas, ajudar os espíritos ali existentes para a sua trajetória espiritual. Um exemplo, Dr. Bezerra de Menezes. Há um livro que nos conta que o Bezerra, quando ele estava na espiritualidade, ele foi chamado, Brasil, Pátria do Evangelho, chama o livro. Ele foi chamado para seguir com o mundo de regeneração, seguir mais para frente. Já era um espírito mais evoluído. Porém, o Bezerra pediu para continuar na Terra, continuar nesse mundo de expiação e prova, porque ele dizia que precisaria ajudar muito ainda a nós terrestres. Ele gostaria muito de ficar por aqui para nos ajudar. E foi o que aconteceu. Bezerra poderia estar no mundo já de regeneração há muitos e muitos anos, mas preferiu continuar aqui ajudando na trajetória espiritual de nós terrenos. Durante um projeto reencarnatório, teria um espírito livre-arbítrio de escolher em que mundo gostaria de reencarnar? Nós sabemos, nós vimos no livro, por exemplo, Missionários da Luz, quem tiver curiosidade de ler, que existe um departamento reencarnatório, né? E lá nós temos alguns casos contados por André Luiz de espíritos que estão se preparando para reencarnar. E então eles estão pedindo como querem que seu corpo seja a partir do novo mundo, né? Então nem sempre é facultado ao espírito escolher o mundo onde vai reencarnar. Ele poderá obter a permissão se o merecer. E é interessante observar que na grande maioria das vezes a afetividade em relação a outros espíritos e o desejo de estar com eles em mais estreito contato, ou até de ajudá-los a progredir, que motiva a preferência dos espíritos em relação ao planeta onde esperam reencarnar. Qualquer pedido depende do merecimento do espírito. E quando ele não pedir, ele reencarnará de acordo com o grau de evolução que ele se encontra, na própria Terra, provavelmente. Nós temos como exemplo quem leu o livro Nosso Lar,
Quem não leu, procure dar uma olhadinha, um capítulo onde fala da mãe do André Luiz. O pai de André Luiz está no umbral, vivendo com 2 mulheres que ele já vivia quando encarnado. Então, a mãe do André Luiz está no mundo superior, uma dimensão superior onde o André Luiz está, superior à Terra. E ela fala para o André que ela vai reencarnar na Terra novamente. Aí o André pergunta, mas vai reencarnar na Terra? A Solano já está mais evoluída, né? Não, mas vai reencarnar na Terra, segundo ela, para poder receber o marido que está no umbral novamente como marido, estar novamente com ele, casar novamente com ele. E o mais curioso, receber as 2 pessoas, os 2 espíritos que estão com ele no umbral, como filhas, para poder também dar nova estrutura moral para elas e para o próprio marido. Quer dizer, ela está fazendo uma missão completamente diferente do que ela poderia. Ela poderia ir para um planeta de regeneração, como ela já está, e seguir adiante. Mas ela faz essa missão especial de ajudar o marido e ajudar essas 2 mulheres. Então, isso pode acontecer, sim, de um espírito dentro do livre-arbítrio dele escolher um mundo que gostaria de reencarnar. Em que condições os espíritos que já não têm mais condições de permanecer em nosso orbe se encontram na erraticidade? Como eles são auxiliados? São inúmeras as condições espirituais de espíritos que se encontram na erraticidade. O grau de atendimento que a lei de Deus promove é sempre o necessário e adequado à possibilidade daquele espírito. Por exemplo, nós temos o caso do Hitler, né? E como ele, tantos outros, Mussolini, Saddam Hussein e tantos outros que tem lá do outro lado. O Hitler, segundo os espíritos nos informaram através da mediunidade de alguns médiuns, o Hitler está num planeta chamado Planeta Prisão. E nesse planeta existem inúmeros espíritos que fizeram mal aqui na Terra que não têm mais condição de reencarnar aqui. Se reencarnarem aqui, vão continuar provocando a confusão que eles fizeram. Então, como eles não podem mais reencarnar aqui, eles estão nesse planeta prisão, sendo preparados para futuramente irem para um mundo de expiação e provas e lá tentarem ajudar ou se modificarem moralmente, principalmente, né? Uma das histórias de Hitler conta que ele era de um planeta onde ele fez o mal, do mesmo jeito que fez aqui, e ele ficou mais de 2000 anos adormecido, uma espécie de dormir, né? Onde diariamente espíritos, através da magnetização, através de sistemas espirituais, tentavam colocar no espírito do Hitler que ele deveria se modificar, que ele deveria ver diferente, que ele deveria crescer moralmente, que deveria ser um espírito bom, enfim. Quando eles conseguiram, depois de mais de 2000 anos, eles pegaram o Hitler, né, e mandaram ele para a Terra para uma missão especial. Seria uma espécie de espírito mais evoluído, porque nos planetas que ele veio, ele era um espírito mais evoluído. Quando ele veio para a Terra, até sua juventude, ele era um espírito normal, era um espírito que inclusive era pintor, era uma pessoa muito querida pelas pessoas na época. Porém, do nada, ele se infiltrou dentro de algumas gangues, algumas coisas que não deveria, e acordou dentro dele toda aquela maldade que ele tinha e que ele fez no planeta anterior. E ele voltou a ser o que era. Agora ele vai ficar novamente dormindo, ele novamente está nesse planeta prisão, sendo preparados para um futuro. Dentre as muitas moradas da casa do Pai, pode-se enquadrar também, como fazendo parte destas, as colônias espirituais. É interessante, né? Será que as colônias espirituais também são outros mundos? Será que também fazem parte de todo esse universo? Principalmente nosso lar, né? Que foi citado por Chico Xavier no livro, né? Sim, como uma das moradas do Pai, chamando a atenção de que trata-se de um mundo espiritual, também pode se enquadrar, sim, né? Dentro das muitas moradas. A vida em todos os orbes do universo, todos, né? Tanto faz ser um planeta como ser uma colônia. Existem mundos sendo constantemente criados.
e que passam pelas mais diversas etapas evolutivas. Assim, antes mesmo da formação dos primeiros seres orgânicos, existe na massa informe elementos ainda em confusão. E não havia ausência de vida. Isso no começo da Terra, por exemplo, né? E de tantos planetas. Kardec, no seu comentário, na pergunta 236 do Livro dos Espíritos, ele nos fala de mundos transitórios. Não faz essa colocação sobre os estados iniciais de evolução da Terra. Ele nos faz, né? Ele fala sobre isso aí. A Terra, por exemplo, foi um mundo transitório. Quando ela começou lá atrás, no tempo dos dinossauros, né? Naquele tempo primitivo, bem horrível, ela era um mundo transitório. E o que é um mundo transitório? É onde espíritos evoluídos, né, que vão numa missão numa terra, por exemplo, como Chico, por exemplo, eles fazem uma missão muito dolorosa, muito cansativa, muitos e muitos anos, e quando eles voltam, eles precisam descansar, uma espécie de descanso. Seria uma colônia de férias para eles. E eles vão para esses mundos transitórios, como foi a Terra uma vez, né? O Chico hoje, ele está no mundo transitório, até que ele consiga de novo se equilibrar, né? Conseguir toda a sua energia possível e poder passar por um mundo de regeneração. A seguir, prece final, passe virtual. Continuem ligados ao nosso vídeo. Prece final. Amigo Jesus, encerrando mais uma etapa onde, através de um bate-papo fraterno, estamos aprendendo o que já nos deixaste há tanto tempo, mas que só agora está entrando em nossos corações. Obrigado, amigo, por estes amigos do canal que se esforçam em manter vivas nossas esperanças. Muito obrigado, assim seja. Eleve seu pensamento a Jesus com muita fé. Faça um recolhimento interior, afastando da mente todas as preocupações, fechando os olhos, relaxando e confiando em Jesus. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes fecundas e infinitas, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder,
ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Agradecemos sua participação em mais esta palestra virtual. Não esqueçam de colocar seus comentários e fazer sua inscrição no vídeo. Boa noite a todos. Fiquem com Deus.